Olá, irmãos e irmãs, nossos amigos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. Nós estamos, de alguma forma, juntos para celebrar o nome de Jesus. E hoje, nesse domingo, eu quero convidar você à oração. Vamos orar, falar com Ele nesse momento, pedindo a graça e a bênção dEle sobre o nosso exercício devocional. Deus, muito obrigado pela oportunidade de, mesmo nesses dias tão difíceis, poder parar nesse domingo e cantar para o Senhor, ouvir a Tua palavra e orar com os nossos familiares, ou mesmo a sós contigo. Te pedimos essa bênção em particular. Fale conosco hoje e aceita a nossa celebração ao nome de Jesus Cristo. No nome dele, amém. Nesse momento eu convido você a reunir as crianças, os filhos que estão por aí, porque nós vamos cantar músicas infantis para adorar o nome de Deus e também vamos ouvir uma palavra bíblica especialmente para eles. É tempo de evangelizar os nossos pequenos. Então, que eles estejam aí bem acomodados, com a atenção fixa para poder cantar e ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. O tempero que eu uso pra alegrar meu coração é a palavra, obedecer com muita fé e gratidão. Esse é o segredo, em Deus posso confiar. Ele é meu grande chefe, só a Ele eu vou louvar. O tempero que eu uso pra alegrar meu coração é a palavra, obedecer com muita fé e gratidão. Esse é o segredo, em Deus posso confiar. Ele é meu grande chefe, só a Ele eu vou louvar. Cantando, cantando, cantando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Orando, orando, orando ao meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amando, amando, amando o meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Cantando, orando, amando o meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia, mais uma história de Jesus. Eu acho tão bom aprender sobre Jesus, vocês também acham? Então vamos lá. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos e uma multidão muito grande de muitas e muitas pessoas se reuniram para encontrar Jesus, porque essas pessoas acreditavam em Jesus e acreditavam em suas histórias, queriam ouvir seus ensinamentos, queriam que Jesus as curasse de doenças. E Jesus, vendo aquilo, ficou tão feliz que ele quis ficar lá com elas. Então Jesus ficou lá o dia inteiro com elas, ensinando, contando histórias, curando os doentes. Jesus ficou lá o dia todo com elas. Mas aí chegou o fim da tarde e as pessoas já estavam cansadas, com fome. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, as pessoas já estão com fome, vamos mandar elas embora para que elas possam comer e depois a gente vê elas de novo.
Mas Jesus falou assim: não, eu não quero que elas vão embora. Deem vocês comida para elas. Mas os discípulos ficaram: Jesus, mas como que a gente vai fazer isso? Então os discípulos conseguiram encontrar 5 pães e 2 peixes. E os discípulos falaram para Jesus: Senhor, só essa comida aqui não vai dar para esse tanto de gente. E Jesus falou assim: me dê então. Jesus pegou aquela comida, os 5 pães e os 2 peixes, abençoou a comida, orou e falou para os discípulos: agora vocês podem distribuir para as pessoas. E a comida se multiplicou e deu para todo mundo. A Bíblia conta que eram 5.000 homens e mais mulheres e crianças. E vocês acreditam que a comida deu para todo mundo e ainda sobrou comida? A Bíblia também fala que sobraram 12 cestos de comida. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cestos de comida que sobraram. Aquilo fez com que todos se alegrassem. Sabe por que Jesus fez aquilo? Jesus queria que as pessoas ficassem ali, Jesus queria ajudar as pessoas, dar comida, mas Jesus também mostrou para os seus discípulos a terem fé nele. Os discípulos, quando olharam a pouca comida que tinha, pensaram: não vai dar, Jesus, não é possível uma coisa dessa acontecer. Mas Jesus mostrou para seus discípulos que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Jesus mostra que ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode nos ajudar, ele pode solucionar os nossos problemas, sendo ele qual for. Agora, eu vou te dar uma tarefa, que você vai fazer um desenho mostrando os 5 pães e os 2 peixes e multiplicando. Você pode fazer esse desenho do jeito que você quiser. Ou você pode também fazer um teatrinho com seus pais, da multidão, dos pães, dos peixes de Jesus. Eu acho que vai ser muito legal. Agora, nós vamos decorar o versículo. Eu vou ensinar um novo, e esse é um pouco maior, mas eu sei que vocês vão conseguir. Vamos falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir decorar, porque vocês são muito inteligentes. Agora vamos orar para terminar a nossa tarefinha, ok? Vamos orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor pode nos ajudar, porque o Senhor nos ama e é capaz de fazer coisas lindas e incríveis. Obrigada porque o Senhor me criou e criou a minha família, Pai. Peço a sua ajuda para ser tão bom quanto Jesus foi. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová.
de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, graça e paz, mais uma vez nós estamos fazendo esse exercício devocional em nossos lares. E nessa oportunidade eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 127 e tirar algumas verdades importantes para nós desse salmo, nessa oportunidade que nós temos. Acompanhe a leitura agora comigo. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A realidade desse salmo, ou o contexto, nós costumamos dizer a respeito desse salmo, ou o pano de fundo que nós temos desse salmo, abrange duas verdades que é importante para nós entendermos aqui. A primeira delas é que é um salmo que descreve, foi escrito por Salomão, é um salmo que traz muito do que Salomão fez durante a sua jornada como rei de Israel. Salomão empreendeu uma obra muito grande e por 7 anos ele se dedicou à construção do templo, a morada do Senhor, o local que ele ia dedicar um culto ao Senhor. Para os irmãos terem uma ideia da grandiosidade desse templo, ele tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura por 13 metros de altura. Um templo muito grande. Salomão revestiu todas as paredes de ouro. Salomão colocou 2 querubins que com as suas asas abertas, cada um deles media 4,5 metros, todo revestido de ouro. Dentro desse templo tinha correntes de ouro, suas portas eram portas revestidas de ouro. Então Salomão se empreendeu durante 7 anos para colocar essa grandiosidade diante do povo, para mostrar que Deus estava ali. Mas também é um salmo que traz uma outra realidade, é um salmo que traz um outro contexto, e é um contexto mais triste. Porque esse salmo ele faz parte do grupo de salmos que nós chamamos salmos de romagem. O que vem a ser o salmo de romagem? É um grupo de salmos que fala a respeito do sentimento. O sentimento que todos nós temos, muitas vezes, em muitos momentos de nossas vidas. Ele fala de alegria, ele fala de tristeza, ele fala de um momento de felicidade que o povo está voltando do cativeiro para retomar a sua jornada diante de Deus. É um salmo que traz muito daquilo que nós vivemos dia após dia, diante das circunstâncias que nós estamos. É um salmo que significa para todos nós que Deus sempre está presente. É um salmo que mostra para nós que mesmo diante das dificuldades, Deus está presente, conduzindo todas as coisas. Esse segundo contexto do salmo, que é chamado salmo de romagem, é um salmo que era cantado quando o povo se reunia para ir adorar em Jerusalém. Fato é que eles estavam, após um cativeiro de 70 anos, retornando para seus lares, ou retornando para a sua casa. Jerusalém já não existia com aquele esplendor mais, o templo já havia sido totalmente destruído, então eles estão voltando para a reconstrução desse templo. Então ele é um salmo, sim, que fala de felicidade.
porque o povo entendia que Deus estava novamente caminhando com eles. E o fato dele ser um salmo de romagem é um salmo que fala sobre peregrinação, e é isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando para a nossa nova pátria, ou só a nossa pátria amada, a pátria celestial. É um salmo que traz para nós essa realidade, que tudo que nós vivemos aqui um dia vai ter fim. Isso não é uma realidade na vida de muitos irmãos. Infelizmente, muitos têm caminhado achando que somente aqui nesse local é que existe uma vida e vida em abundância. Portanto, é diante dessa circunstância, ou diante desse pano de fundo que nos é apresentado esse salmo, que eu gostaria de trazer para vocês algumas verdades muito importantes para todos nós, que faz parte do nosso contexto e que muitas vezes nós temos esquecido, deixados para trás. Verdades essas que, se nós nos pautarmos, nós nos apoiarmos nessas verdades, com certeza seguiremos mais tranquilos diante do cenário que nós temos passado, não somente esse, mas em todos os tempos. Então observem bem, caminhem comigo em cada uma dessas verdades. A primeira delas, então, versículo 1, que nós lemos, a parte A dele: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O autor do Salmo, Salomão, ele traz para nós os preparativos, como eu disse para vocês, de todas as coisas que ele precisava preparar para adorar ao seu Deus. Ele traz para nós, no livro de Neemias, toda a trajetória, o que foi gasto nessa construção, o que foi feito nessa construção, quem foram os autores dessa construção, as pessoas que foram usadas. Ele traz para nós as doações que foram feitas, tudo nós encontramos a descrição correta dentro da palavra de Deus. Mas ele lembra muito bem para todos nós que sem Deus, nada do que fez teria valor. Salomão sabia muito bem que sem a presença daquele Deus ali, nada do que ele fez poderia ter valor algum. Em muitas circunstâncias nós estamos preocupados com nossos lares. Estamos sim preocupados em edificar a nossa casa. Nós estamos preocupados em colocar o melhor que nós podemos dentro dos nossos lares. Escolhemos cada local de guardar e a casa fica com a nossa cara. Isso é muito bonito. Quando os irmãos chegam em suas casas, quando recebem visitas familiares, sente aquele orgulho de ter todas as coisas no devido local. Foi dessa forma que Salomão fez. Tudo estava no devido local. Tudo estava bem ajeitado, tudo estava arrumado, estava tudo pronto. Mas Salomão se lembrou de algo muito importante. Ele traz para nós o seguinte aqui: se Deus não estiver aqui, nada do que eu fiz valerá a pena. Se Deus não está aqui, o resultado de tamanho trabalho não terá sucesso algum. Se Deus não está presente dentro do lar, se Deus não está presente na vida cotidiana da família, nada do que essa família faz tem sucesso algum. O resultado também desse trabalho muitas vezes não vai fazer parte da sua vida, das nossas vidas, se Deus não estiver junto. É o que Salomão está dizendo para nós, porque muitas vezes pessoas, elas se empenham no seu trabalho, elas se gastam no seu trabalho, mas não conseguem ver o resultado de tudo isso. Fato importante para todos nós, é que quando Deus não está presente, corremos o risco de tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós queremos concretizar, vai ser aproveitado por outra pessoa. O próprio Salomão traz isso para nós. Eu gostaria de ler um texto a mais da palavra de Deus, que está em Eclesiastes capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Lá está escrito dessa forma: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come, também isto é vaidade e grave aflição.
A própria palavra, o próprio livro escrito por Salomão, Eclesiastes, traz uma afirmação que comprova isso que nós estamos vendo no Salmo 127. A verdade é que muitas vezes, e Salomão viu isso, nós estamos preocupados em edificar as nossas casas e, por que não dizer, preocupados em edificar as nossas famílias, mas mediante as nossas forças. Claramente Salomão traz para nós: se o Senhor não edificar, em vão é todo esse trabalho. Se o Senhor não estiver presente, em vão é esse trabalho. Salomão está trazendo isso para nós. Então, portanto, se Deus não está abençoando os nossos projetos, se Deus não está no meio, ou se Deus não está reinando em nossos lares, tudo isso é em vão. Será em vão o seu esforço? Será em vão a sua preocupação em educação dos seus filhos? Será em vão você arrumar a sua casa para ter as visitas ou receber as suas visitas? Será em vão as reuniões que você faz? Será em vão tudo aquilo que você tem feito na sua vida? Salomão se preocupa em apresentar nesse primeiro momento essa primeira verdade para nós desta forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho das que edificam. Segunda verdade que nós encontramos no texto, ainda no versículo 1, agora a parte B, e eu vou ler para os irmãos mais uma vez. Ele diz, lendo o versículo todo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Um texto muito importante para nós, que ao retornar para Jerusalém, aquele povo, eles não iam encontrar uma cidade totalmente edificada. No seu retorno para Jerusalém, Jerusalém não tinha nem muros mais. Estava tudo acabado, eles teriam que trabalhar muito. Então, quando eles retornam para Jerusalém, começa o seu trabalho, eles começam a ter visita dos seus inimigos, cercado por todos os seus inimigos. Muitos deles queriam que eles parassem com a obra. Eles não gostariam que aquele templo fosse reconstruído, eles não gostariam que aquela cidade fosse totalmente reconstruída, justamente porque sabiam que aquele povo pertencia a um Deus poderoso. Então, muitas vezes, o que aconteceu no contexto desse povo? No mesmo momento em que eles tinham uma ferramenta de construção para construir o muro, para construir o templo, para construir a sua habitação, na outra mão eles tinham que ter uma espada para esperar os seus inimigos, de forma que não os pegasse de surpresa. É um contexto difícil quando nós encontramos, é um contexto difícil de se olhar, porque nós estamos vendo um povo que está voltando para um local onde ele não tem um local preparado para adorar o seu Deus. Mas diante dessa dificuldade que nós encontramos, o que nós vemos no texto, Salomão deixa bem claro: de nada vai adiantar se a nossa segurança não for feita por Deus. Cercados de vários inimigos, obrigados a segurar ferramentas e espada, sempre de olho para ver se algum inimigo iria aparecer, sempre em vigílias, todos os preparativos para que o povo não fosse pego de surpresa. Mas Salomão deixa bem claro: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por que Salomão disse para nós? Porque os resultados de todos os trabalhos não nos pertencem, mas pertencem a Deus. O resultado que nós temos de todo o nosso trabalho é Deus quem vai dar esse resultado. Nós não temos condições de mensurar a grandeza do que Deus pode fazer quando é colocado em evidência em nossas vidas. Se Deus está nos assegurando, se Deus está nos protegendo, se Deus está nos conduzindo, os resultados são muito melhores. São resultados satisfatórios. São resultados que nós podemos entender que Deus está agindo em nossas vidas. Talvez não seja da forma em que você possa estar pensando nesse momento, que muitos têm pregado por aí, que serão só resultados positivos. Mas a bem da verdade é que quando Deus está guardando, quando Deus está no seu lugar, quando Deus está protegendo o seu povo, o resultado está nas mãos de Deus, com certeza.
e Salomão traz isso para todos nós. Há um comentário muito importante que Calvino escreve que eu gostaria de ler para os irmãos nesse momento. Observem bem. Seja qual for o serviço previsto, bem como os homens habilidosos empregados na manutenção da família ou na preservação de uma cidade, tudo será inútil se Deus não outorga do céu um resultado próspero a todos. Se Deus não está caminhando com você, se Deus não está edificando o seu lar, se Deus não está guardando a sua família, se Deus não está protegendo a sua família, então nós estamos realmente caminhando na direção errada. Como eu havia falado, é um salmo de peregrinação. Apesar do povo estar retornando para o seu lar, apesar da cidade estar totalmente destruída, o povo tem certeza de que Deus está presente com eles. E eles esperavam um bom resultado diante de todo daquele trabalho, daquele labor, de tudo que eles iriam realizar. Ou seja, que nós tenhamos a consciência de saber que o resultado de todas as coisas que empreendemos para a segurança da nossa família é a exclusividade de Deus. Mais uma vez, colocando o exemplo e o contexto do lar, do nosso lar, dos nossos lares. Ultimamente nós temos muita precaução. Nós temos nos preparado da melhor forma possível, combatendo uma doença que tem atingido muitas pessoas. Nós colocamos o devido pano na entrada das nossas casas, nós colocamos álcool gel, então você chegou, você lava suas mãos, você troca a sua roupa, você toma um banho rapidinho, porque você saiu na rua, você tem todo um cuidado, todo um preparo de higiene. Mas isso não é suficiente. Isso não vai, muitas vezes, impedir que você possa contrair essa doença. O fato é de que todo esse trabalho que nós estamos tendo em nossos lares, ele sim, é correto, nós precisamos ter precaução, mas o resultado disso tudo não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Se Deus lá do céu não nos vigiar a todos nós, se Ele não guardar a todos nós, em vão será o trabalho de qualquer um de nós, de tentar guardar os nossos lares, de tentar guardar a nossa cidade, de tentar guardar o nosso povo. Segunda verdade que o texto nos apresenta, há uma terceira verdade agora, eu queria ler para vocês mais uma vez, versículo 2 do nosso texto. A palavra de Deus nos diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Se desgastar em extremo no trabalho a fim de acumular riquezas é algo inútil. Se você está mais preocupado com o seu trabalho, se você não consegue tirar o seu trabalho da sua cabeça, se você não consegue repousar, se você não consegue descansar da forma correta, saiba você que essa ação também é inútil. Antes de mais nada, eu queria só abrir um parêntese para dizer para vocês que a Bíblia não é a favor da ociosidade, de você ficar parado, de você não fazer nada e colocar tudo na conta de Deus, de você esperar em Deus e usar esse artifício de eu estou esperando em Deus, então eu não vou trabalhar, não vou ter o meu labor, não vou ter a minha ocupação. A Bíblia jamais vai concordar com esse tipo de pensamento. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo, ele criticou fortemente as pessoas que pensavam assim, ele falando, aqueles que não trabalham, ou se alguém não trabalhar, também não coma. Se você não trabalha, Paulo dizendo, então você não tem direito ao alimento, porque a Bíblia, ela vai sim, sempre te incentivar a trabalhar, a ganhar o seu sustento, a comprar as coisas necessárias para o seu lar, sempre vai te conduzir a esse lado saudável do trabalho. Mas o que nós estamos vendo aqui, nesse ponto,
versículo 2 do Salmo 127, é que muita gente tem apontado o trabalho em excesso e tem feito desse trabalho o seu Deus, é o Deus da sua vida. Ele não consegue sair do seu trabalho, ele não consegue caminhar tranquilo para a sua casa, deixando o seu trabalho naquele lugar. Ele quer controlar os resultados desse trabalho, mesmo quando ele não está lá. Ele quer viver desse trabalho pensando que ele tem todos os resultados que possam aparecer. São aqueles que buscam o resultado a todo custo e colocam todas as suas forças nisso. São aqueles que querem controlar, ou se não, ter uma preocupação extrema, o que não é saudável diante do trabalho que tem realizado. Esse tipo de pessoa, eles não conseguem descansar em Deus. Eles não conseguem confiar em Deus. Antes de tudo, eles querem realmente conduzir os resultados que eles têm diante de tanto labor. Pessoas assim têm deixado Deus de fora. Pessoas assim têm esquecido de Deus. Pessoas assim acham ou pensam ou têm certeza de que todas as forças estão nas suas próprias forças. O texto não é bem assim. O que Salomão está apresentando aqui para nós e ele quer nos ensinar é que inútil será levantar de madrugada, inútil será dormir tarde, inútil será você trabalhar em excesso, inútil você chegar em casa com a preocupação sem se desligar do trabalho, inútil você será se você quiser que os resultados venham da forma que você quer. Porque ele apresenta para nós que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa em Deus, enquanto você está na presença de Deus, enquanto você espera em Deus, conforme Salmo 37 traz para nós, Deus vai colocar os resultados necessários para a sua vida. O que eu quero dizer com isso é que aquele povo naquele momento, aquele povo diante daquela circunstância, eles precisavam das suas lavouras. Então eles tinham o cuidado de plantar, de colocar tudo no devido local, de semear aquela terra. Enquanto eles descansavam, Deus trazia os resultados necessários. E Deus tem feito isso com o seu povo. Deus tem suprido suas necessidades, Deus tem guardado a cada um de nós. O que Salomão quer que nós façamos é que nós confiemos na providência de Deus, certos de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Isso é uma verdade que nós encontramos no Salmo, mas ainda há uma outra verdade importante para todos nós, que está no contexto da família, e está do versículo 3 ao versículo 5, e eu vou ler mais uma vez para os irmãos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta da sua cidade. O contexto é muito importante nós sabermos a respeito de que está trazendo para nós essa informação. Naquela época os pais, ou melhor, naquela época as questões eram resolvidas na porta da cidade, no portal da cidade, onde as pessoas envolvidas nessa competição judicial chegavam, se assentavam e discutiam sobre determinada questão. Então todos aqueles que tinham seus filhos, filhos que honrassem seus pais, filhos que foram educados na lei do Senhor, filhos que honrassem seus pais, sabendo que estavam honrando primeiramente a Deus, eram esses que acompanhavam seus pais nessa disputa. Porque se algo desse errado, esses filhos estavam ali para proteger o seu pai. Então é diante desse contexto que nós encontramos Deus falando, através de Salomão, que os filhos são uma herança do Senhor. Então, até certo ponto, surgem algumas perguntas para nós. De onde vêm os filhos? De onde eles vêm? Essa é a pergunta que você faz. Você planeja, quando você casa, você se planeja, você tem um momento certo de passar com a sua esposa, depois de tantos anos, eu quero ter um filho. A pergunta que eu faço para você,
De onde você acha que vêm os filhos? São bênçãos de Deus. É Deus que coloca ele no momento certo na sua vida, porque é a herança do Senhor para a sua vida. Mais do que isso, quem dá os filhos? Quem deu os filhos que você tem? Quem pode dar os filhos para aqueles que ainda querem ter filhos? É Deus. É Ele que no devido tempo abençoa as famílias e coloca os filhos no meio dessas famílias. E por que não dizer que esses filhos não são motivos de alegria? Porque quando chega um filho, quando tem essa experiência de chegar esse filho, a família se une diante dele, se alegram, olham a beleza, começam a convidar os seus amigos, enviam fotos, fazem vídeos. E isso é bênção de Deus. E é justamente nesse contexto que Salomão está escrevendo para nós, justamente essas bênçãos de Deus, essa herança que Deus colocou para o seu povo, é que eles têm a oportunidade de desfrutar no momento em que precisam desses filhos. Lembrando só mais uma vez, esses filhos são filhos educados na palavra do Senhor. Esses filhos são filhos tementes ao Senhor. Esses filhos são filhos que honram aos seus pais, porque entendem que seus pais são bênção na vida deles, porque Deus assim os colocou. Esse é o contexto que nós temos diante desse salmo, esse é o contexto e essas são as verdades que nós temos nesse salmo. Mas eu gostaria então de aplicar da melhor maneira possível, trazendo uma palavra que possa conduzir você ao longo da semana e nos próximos dias a meditar mais uma vez nesse salmo e ter a certeza de Deus na presença da sua vida. A verdade é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o Salmo traz para nós que esse Deus, Ele vai nos preservar, esse Deus vai nos sustentar e esse Deus vai manter cada um do seu povo. Eu quero que você entenda que Deus vai controlar a sua vida em todos os sentidos. Quando você cair na sua consciência, quando você colocar no seu coração Deus como seu Senhor, Deus como aquele que provém todas as coisas. Nós sabemos muito bem que Deus controla todas as coisas, mas mesmo assim, às vezes nós queremos segurar alguns resultados para nós. Eu gostaria que você então soubesse disso. Deus, Ele é soberano e Ele vai conduzir você porque Ele te preserva. Deus quer sustentar a sua vida, Deus quer manter o seu povo caminhando. Segunda certeza é que sem Deus todas as coisas se tornam inúteis. A primeira delas é que você não vai conseguir edificar uma família se esse Deus não faz parte. Existem muitas famílias destruídas porque optaram por um caminho longe de Deus. Existem muitas famílias que hoje filhos não se falam com os seus pais, entre irmãos não se falam. Eu quero dizer que você que tem conhecimento bíblico, você que se preocupa em parar para ouvir uma mensagem da qual possa edificar a sua família, tenha essa certeza, que Deus vai edificar a sua casa. Deus também vai edificar o seu trabalho, Deus também vai dar o resultado necessário no tempo certo. Você não precisa tentar caminhar com suas forças. Você não precisa tentar tirar do resultado das suas forças tudo o que você quer. O que Deus quer é que Ele tenha o lugar dele no seu coração e depois você se preocupe com o seu trabalho. E descanse, tranquilize-se, espere em Deus e Deus com certeza lhe dará o sustento necessário através desse trabalho para você e para toda a sua família. Com essa certeza, então, o que nos resta é simplesmente olhar para Mateus 6, versículo 33, onde lá está escrito da seguinte maneira, sobre todas as coisas que nós devemos buscar, busquemos primeiro o reino de Deus. Busquemos o reino de Deus sobre todas as coisas e com certeza Deus irá acrescentar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas,
tudo o que é necessário. Essa é a beleza do Evangelho que nós temos. De nós podermos nos preocupar em adorar a Deus, de nós preocupar-nos em estar na presença de Deus e deixar que esse Deus possa suprir todas as nossas necessidades. Existe uma verdade, então, que eu gostaria de trazer para você, e finalizando essa parte, ou esse exercício devocional nessa noite, é que se Deus sustenta a sua família, se Deus sustenta a sua vida, se Deus sustenta o seu trabalho, se Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus vai te dar algo muito maior que você pode se alegrar. Ele vai te dar a salvação. E esse é justamente o Evangelho que nós temos em nossas mãos. Porque se Deus nos dá todas as coisas, Ele quer que nós tenhamos todas as coisas, mas como peregrinos que somos, Ele quer que nós tenhamos uma morada diante dEle na pátria celestial. Por esse motivo, Deus em Cristo Jesus tem outorgado a salvação através do sacrifício do seu Filho. E esse salmo nos conduz nessa direção de dependência completa desse nosso Deus, de esperar nesse Deus, de caminhar mesmo em tempos difíceis da forma que nós temos vivido, mas caminhar na certeza de que nós estamos peregrinando rumo à nossa pátria celestial. Meus irmãos, é muito bom saber disso, é reconfortante saber disso, porque mediante as dificuldades e incertezas que nós vivemos, existe uma certeza que eu gostaria que você guardasse no seu coração: o seu Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades, e Ele é soberano para guardar você em todo o tempo. Então eu queria encerrar orando com você e pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Oremos mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos, onde nós podemos ler textos belíssimos como esse. Quantos outros textos nós temos na Palavra de Deus que vem nos ensinar, ó Deus, da Tua soberania sobre nossas vidas. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, tem suprido nossas necessidades. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem visitado nossas famílias, o Senhor tem adentrado em nossos lares, e o Senhor tem nos suprido de todas as formas. Que essa certeza da Tua presença esteja sobre nossas vidas, que essa certeza esteja no nosso coração e na nossa mente e nos conduza dia após dia, em semanas e semanas de vitória sobre as dificuldades, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem pleiteado as nossas dificuldades, as nossas lutas, e no Teu Filho amado, ó Pai, o Senhor tem nos dado a salvação. Deus, muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Venha transformar a cada dia as nossas vidas, nos fazendo assim verdadeiros adoradores. E que Tua graça, ó Deus, possa estar sobre cada um desses irmãos. Que o Teu amor também possa atingir a cada um, ó Pai, desses irmãos. E que Teu Espírito Santo possa consolar, possa conduzir, possa dar consciência a cada um de adorar e glorificar o Senhor em todo o tempo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu
pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se ergue